Então, entender quem está do outro lado para comprar o imóvel, isso vocês fazem em um único dia. Vai lançar o Império do Café, vai conhecer o Império do Café, filma todo o Império do Café e começa a pensar na sua cabeça. Quem que vai comprar o Império do Café? É o cara da mecânica aqui da frente? Alguém bateu lá na porta para falar com o cara da mecânica? Que esse cara ali compra? Ele comprou um Patriani. Desculpa, só um pequeno adendo, né? Falando um pouquinho disso. O cara aqui da frente comprou um Patriani de 800 mil, fui saber que eu arrumei o carro lá, o cara tá aqui na nossa frente, ninguém falou com ele. Aí o cara da... Qual que é o nome? Não, o da... que comprou a casa de você aqui na esquina. O cara da Evolution tem uma loja aqui a 300 metros, comprou uma casa de 1 milhão e 100, veio por marketing. O cliente tá aí, entendeu? Às vezes não tá fazendo nada, sai com medo de panfleto, você faz uma venda. Fale com 10 pessoas que seja todos os dias antes de ir embora para casa. Você está indo embora, você pega ônibus para ir embora, você tem um caminho que você vai até o ponto onde você pega. Nesse caminho você tem padaria, você pode deixar o seu panfleto. Às vezes, cara, é um trabalho que você acha que é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito constantemente, da mesma forma que tem que ser feita a internet. A internet, por exemplo, eu fiz uma brincadeira, eu caí nessa trend recente agora, eu tô com uma agência fazendo umas coisas para mim, ela falou, cara, faz essa trend aqui que tá acontecendo. Foi até engraçado. Eu tinha 9.229 seguidores. Eu fiz a trend, caiu para 9.225 seguidores. Era aquela trend, coloque quantos seguidores você tem agora e volta daqui uma hora para saber quantos você tem. Então, os meus seguidores diminuiu depois que eu fiz essa trend, ao invés de aumentar. Mas eu sei o que está acontecendo com o meu Instagram, até porque eu cheguei a ter 20 mil seguidores e fui cair durante a pandemia, eu parei de fazer qualquer tipo de ação. Durante a pandemia, eu abandonei o mercado imobiliário, fui fazer outras coisas e me lasquei. Abri uma choperia que eu investi R$1 milhão e devolveu para mim 300, perdi R$700 mil nessa brincadeira com essa choperia. E até esse projetor que está aqui passava os jogos lá na choperia. Então vocês estão vendo um projetor que já esteve num ambiente muito agradável, esse projetor. E seguinte, vamos voltar. Eu preciso entender quem é o cliente que vai comprar aquele imóvel. Quando eu entendo isso, e é o que eu falei para vocês, quando eu vou visitar um empreendimento imobiliário, eu vou com essa cabeça. Que tipo de problema esse produto resolve? Que tipo de cliente vai comprar esse produto? Quando eu entendo quem é a persona, quem é a pessoa que vai estar lá do outro lado, vou dar mais um exemplo para vocês. Eu cheguei em São Paulo, em 2004, tinha um empreendimento que ia ser lançado chamado Vila Nova Leopoldina. E aí, tinha um cara que era da minha equipe, o Serra. O Serra chegou para mim e falou o seguinte, cara, nem adianta você fazer panfletagem aqui na Avenida Imperatriz Leopoldina, que eu já andei tudo isso daí, cara. Cara, eu, calça branca, chegando em São Paulo, sem conhecer nada, catei os panfletinhos debaixo do braço e saí. Na esquina do empreendimento. Peguei o seu Luiz Irra, tem até o nome dele, o japonês. Comprou 3 apartamentos comigo. Na esquina. Eu andei 50 metros, na esquina. Peguei o seu Luiz Irra. Ele falou, como assim? Eu passei lá, deixei panfleto lá. Mas você não falou com ele, cara. Eu falei. Passar num lugar... A oportunidade está aqui, basta acreditar. É isso. E posso falar uma coisa pra você? Ele acabou de comprar um Patriani, ele pode comprar o lote ainda. Não tô brincando com vocês, não. É só questão de encostar lá, cara, saber quem é. Você já sabe quem é o dono, que você já falou com ele. Encostar lá e falar, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse empreendimento aqui é para você. Sabe por quê? Você vai pagar pouco e vai valorizar de uma forma, porque não tem lote de 250 metros ali na região de Paulínia. E aí é o que falar para esse cara. Quem não quer ganhar dinheiro hoje? A Lina falou uma coisa hoje, cara, o Pix, cara, eu quero que caia Pix na minha conta. Não me venha com crítica, não, com sugestão. Manda Pix. Ou se quiser mandar uma sugestão, manda um Pix, nem que for de 1 centavo, e põe a sugestão lá nas observações. Porque é isso hoje em dia. Lógico que você precisa fazer algumas coisas. Eu faço alguns treinamentos gratuitos. Cada treinamento que eu faço gratuito, eu vendo 50, 60, 70 cursos online depois desse treinamento. Então a gente não está fazendo as coisas... E aí, uma outra coisa também que eu falo que a gente precisa entender toda hora. Alguém já perguntou, por exemplo, para a Lina, como é que você apresenta o Império do Café para um cliente seu? Aí ela vai te explicar como que ela faz. Aí depois você pergunta para, desculpa, Cecília. Para Cecília, como é que você apresenta o Império do Café para... Aí você pergunta para o Germano. Aí você pergunta para, como que é o seu nome? Para Juliana. Juliane ou Juliana? Juliana. Na.
pergunto pro Matheus, aí eu pego o que é de bom de cada um deles e coloco na minha apresentação. Conhecimento. Eu preciso ter esse conhecimento para poder falar. Cara, Edu, o que já lançou lá em Paulínia? Aí eu vou lá e eu pego a Gencos de Paulínia, eu pego as outras incorporadoras que tem lá e vejo tudo que lançou. Quais foram os últimos lançamentos? Para poder falar com o meu cliente, para eu poder saber quem é esse cara. Quem que é o cara que comprou? Como que era aquele empreendimento que foi lançado? Eu quase comprei lá, cara. Vita, um loteamento que foi lançado lá, tem a rotatória, do lado direito assim, da rotatória, em Paulínia. Ladotivita. Ladotivita eu quase comprei Ladotivita. Ladotivita foi vendido, cara. Quando foi lançado Ladotivita? Quem lançou? Qual foi o preço do metro? Quanto que valorizou? Pega a informação do Ladotivita e traz para esse cara para falar sobre o Império do Café, para mostrar que você tem o conhecimento. Quais são os outros loteamentos que tiveram ali no entorno? Portinari, tem muita coisa ali. Paulínia hoje é a bola da vez quando a gente fala de loteamento. Da mesma forma que eu vou trazer uma objeção para vocês. Se o cliente chegar para você e falar o seguinte, cara, que esse monte de lançamento tá tendo aí em Paulínia, como é que vai ser para revender tudo isso depois? Se o cliente falar isso para você, você vai falar o que para ele? Você tem que falar sobre ampliação de malha viária, sobre projeto de parque linear, sobre demanda, sobre a injeção de custo capital, de Campinas. A injeção de capital que existe na cidade e a população pequeniníssima, tem 115 mil habitantes, Paulínia, entendeu? Você entende que, assim, tem muita coisa que você pode falar para quebrar esse tipo de objeção? Custo de vida em Campinas, que não tem nada a ver com Paulínia, mas custo de vida em Campinas interfere lá em Paulínia. Eu já pensei 2 vezes em construir a minha casa lá em Paulínia, porque eu ia gastar menos, só que financeiramente não é viável pelo trabalho da minha esposa. Minha esposa trabalha aqui atrás, ó, atrás do Dalben, aqui do estacionamento do Dalben, a clínica dela é ali. Pela escola dos meus filhos que estão lá, mas por quê? Porque eu não fui lá para saber quais são as escolas que tem lá, se eu posso colocar meu filho para estudar lá ou não, se minha esposa poderia montar a clínica dela lá ou não. Não fiz essa análise ainda. Mas pensando em custo, terreno e construção, construir lá ia ser muito mais barato. Vamos voltar para cá. Entendo, já sei e vou fazer uma análise de quem é o cliente que vai comprar os produtos que eu estou vendendo. Então eu sei disso. Eu sei também que eu devo conhecer o produto que eu estou vendendo, toda a ficha técnica, saber quem está no entorno, saber onde tiveram os lançamentos anteriores, saber quanto custa para construir uma casa de 250 metros. Com 2 ligações você consegue resolver isso. Pegar alguém que está construindo e perguntar para essa pessoa, ou até mesmo ligar num arquiteto que for. Você pode pegar plantas e encaixar dentro de um terreno. Pinterest tem um monte de opções aí para você. Você escreve lá, plantas para um terreno de 250 metros. Plantas para um terreno de 10 por 25. Vão aparecer 20 sugestões. Vai aparecer até o SketchUp lá, que é aquela imagem 3D que mostra a casa por dentro e tudo mais. Tudo isso você pode mostrar para o cliente o que dá para fazer. Quando ele falar para você, mas cara, tem 250 metros, dá para construir o quê? Eu tenho uma construção, eu tenho uma planta até para um terreno de 250 metros, ela é feita em U, aí precisa entender se o loteamento permite que faça esse tipo de planta, mas é uma planta de 160 metros para um terreno de 250 que você tem um lazer espetacular. Isso a gente fez lá em São José do Rio Preto. Só que o terreno era 270 metros, não era 250, sobrava um pouquinho a mais na parte do lazer. Já sei de tudo isso, sei o que eu preciso fazer para chegar no meu cliente e me portar como autoridade. Sei o que eu preciso ter o conhecimento para chegar no meu cliente e saber como falar com ele. Agora, eu preciso desligar o cérebro reptiliano do meu cliente. Lembra que quando o cliente vem falar com o corretor, ele está com o cérebro automaticamente ligado? Ele está com o cérebro lá apitando e falando, sobreviva, saia daqui, esse cara quer pegar sua comissão. Eu criei um e-book, um material que eu não trouxe para vocês, mas vocês vão acessar gratuitamente no meu site. Basta que vocês entrem no meu site depois, www.paulovleite.com.br. Vocês vão acessar lá.
e vocês vão baixar 12 frases para desligar o cérebro reptiliano do seu cliente. Desligar o cérebro reptiliano, eu preciso trazer segurança, confiança, credibilidade para o meu cliente. Credibilidade, como que eu trago? Eu evidencio que eu tenho conhecimento de tudo isso que a gente acabou de falar para vocês aqui agora. Eu sei do que aconteceu no passado, sei o que está acontecendo agora, sei dos próximos lançamentos que vão acontecer. Eu evidencio, credibilidade. Confiança. Quando eu falo das vendas que eu já fiz. Quando eu falo dos clientes que já passaram pelos meus atendimentos. Eu atendi um cliente agora, e esse cliente, ele gostou tanto do imóvel que ele comprou, sabe por quê? Porque ele comprou no lançamento, 4 meses depois, subiu 15% o valor do imóvel que ele comprou. Eu falo verdades, tá? Se eu ainda não fiz nenhuma venda, eu posso trazer referências do Du. Ó, o dono da imobiliária que eu trabalho, o meu gerente, o meu diretor, ele acabou de realizar uma venda num projeto aqui ao lado, eu trago evidências de terceiros para trazer a minha credibilidade. É conhecimento. Conhecimento com evidência faz com que você tenha essa informação. Apresentação. Primeira coisa que você precisa fazer. Quando você vai falar com o seu cliente, você precisa se apresentar de uma forma aonde ele comece a se portar com tranquilidade. Mas tem uma coisa que você pode fazer que a gente chama de rapport. Para você entrar num rapport com o cliente ele quer ser atendido por uma pessoa mais parecida com ele possível. Para que você possa fazer isso, você vai fazer uma única coisa: espelhar o que o cliente está fazendo. Se o cliente fala alto, você fala um pouquinho mais alto também. Se o cliente fala mais baixo, você fala um pouco mais baixo também. Se o cliente é acelerado, você acelera o seu atendimento também. Se o cliente é mais tranquilo, você coloca um slow motion ali e começa a explicar de uma forma mais tranquila para o cliente. Para quem ainda não fez os outros treinamentos que eu já passei aqui, eu ensinei para vocês a comunicação bidirecional. Quando eu falo do produto, eu devolvo para o cliente como uma pergunta. Não importa se for presencialmente, se for por telefone ou se for por WhatsApp. Toda a ação que eu fizer, eu tenho que ter uma ação para o meu cliente fazer também. Olha só. Você viu que no Império do Café, os lotes são de 250 metros até 450 metros? Qual é o tamanho ideal de lote para o senhor? Falei do empreendimento e devolvi. Eu gostaria de um lote de 350 metros, mais ou menos. Então, 350 metros, a gente tem apenas 12 lotes com essa metragem. Então, por isso, eu preciso pegar a documentação do senhor, que não vai obrigar o senhor a comprar, mas vai garantir que na hora de escolher, o senhor vai poder escolher esses lotes que só tem... Você entendeu que eu fui assertivo? Escassez. Não, pode ser um de 250 metros mesmo, acho que cabe para mim. Os lotes de 250 metros, eles são os mais concorridos. Sabe por quê? Porque tem um número grande desses lotes, tem 250 lotes de 250 metros, só que todo mundo quer esses lotes de 250 metros. Escassez também. Não importa o que o cliente fale, eu vou trazer para ele a escassez naquele momento. Mas para isso eu preciso entender quem está do outro lado. Eu só consigo entender baseado em perguntas. Eu tenho que perguntar para o meu cliente o que está acontecendo. Tem uma coisa que é a semântica. Semântica é quando eu falo alguma coisa e pode dar a entender 3, 4 coisas diferentes. Eu preciso entender o que o cliente do outro lado está entendendo sobre aquilo que ele mesmo está falando. Para isso eu posso usar uma outra técnica, a técnica da recapitulação. Se eu estou tete a tete com ele, eu falo: Matheus, você falou para mim que os lotes de 250 metros eles são pequenos. O que é importante para você na metragem do lote, ou o que é importante para você na planta que você vai construir, que 250 metros vai impedir que você construa? Eu falei repeti o que ele falou e devolvi com uma pergunta logo na sequência. Depois de desligar o cérebro reptiliano do meu cliente, se apresentando como autoridade, mostrando para ele que eu sei do que eu estou falando, trazendo evidências para esse cliente do que eu sei do que eu estou falando, eu vou começar a acessar o sistema límbico do cliente. Que é começar a acessar as emoções dele. É onde eu apresento a planta para ele, mostro o que dá para ser feito, mostro o que dá para fazer. Só que antes disso eu sei se o cliente gosta de churrasco ou não, porque isso para ele é importante a área de churrasco. Olha só, eu peguei 2 plantas aqui que dá para construir no lote de 250 metros. Olha o que dá para fazer na área de lazer. Olha que bacana que dá para fazer. Você consegue interligar a sua cozinha com a área de lazer fazendo essa planta aqui dessa forma.
Imagina só, você fazendo um churrasco ou cozinhando aqui na sua cozinha e os seus filhos brincando no lazer ou brincando na piscina e você conseguindo ver eles brincando ali naquele lugar. Tô fazendo meu cliente imaginar. Estou acessando o sistema límbico dele. O investidor, como é que o investidor imagina? Com evidências. Ó, esse lote de 250 metros hoje está valendo 150 mil reais. 150 mil reais, esse mesmo lote em 6 meses, eu garanto para você, porque lá no Ladotivita aconteceu exatamente dessa forma. Eu sei que rendimento passado não garante rendimento futuro, mas tem um padrão. E os lotes de 250 metros, 260 metros estão valorizando nessa faixa. Então esse lote vai custar em torno de 220 mil reais daqui 6 meses aproximadamente. Trago evidências para ele. Faço ele imaginar isso acontecendo lá na frente. É diferente de quem vai comprar para morar, que eu vou fazer ele imaginar, ele vivenciando lá, vivenciando o lazer, vivenciando o condomínio, vendo a... E aí, para cada ambiente que você mostra para o cliente ali na maquete, quando você está mostrando a maquete para o seu cliente, você vai usar uma das 12 frases que vocês vão entrar no meu site depois para conseguir pegar esse e-book lá, esse material para vocês poderem baixar. Lá no meu site, na área e-books, tem 4 materiais gratuitos para vocês. Um dos materiais é Como comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida com segurança. É um e-book que você, corretor, pode oferecer para o cliente na internet gratuitamente. E você pode usar até uma tática. Você pode usar o seguinte, como eu falei para vocês, ó, uma amiga minha mandou esse material aqui, Como comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida com segurança. E eu li, cara, e puta, tem muita informação muito bacana. Se você quiser, eu posso mandar para você. Manda isso aí para a pessoa. Quando a pessoa falar que ele quer esse material para ela poder, você não fala que você é corretor, para quem não tem Cresce, é a melhor maneira de você fazer isso. Quando a pessoa pedir o material para você, você pede para ela o WhatsApp dela, para que você possa mandar o material por WhatsApp para ela. E aí você manda o material para ela. Quem está interessado em saber como funciona o programa Minha Casa Minha Vida é alguém que futuramente pode comprar. Não necessariamente ele vai comprar agora, porque às vezes ele nem sabe. Só que você manda o material para ele, espera 3 dias e fala, e aí, gostou do material? Como é que tá? Esse é um dos materiais que você pode fazer para arrecadar clientes do Minha Casa Minha Vida. Outro, para captar imóveis. 7 passos de como acelerar a venda do seu imóvel. Oferece isso para o cliente também. O cliente, claro, como é que eu posso acelerar a venda do meu imóvel? Se ele está com o imóvel anunciado em alguma outra imobiliária, você vai fazer a captação oferecendo esse material para ele. E o outro é 7 passos de como comprar um primeiro imóvel. Então eu tenho esse material lá para que vocês possam baixar gratuitamente. Basta colocar o nome, e-mail e telefone lá, que é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. E aí vocês vão pegar esse material e vocês vão utilizar. O outro é 12 frases de como desligar o cérebro reptiliano do cliente. Frases que, por exemplo, quando você está aqui na academia, lembra que para desligar o cérebro reptiliano e para acessar o cérebro reptiliano, eu preciso falar sobre sobrevivência? Na academia, ó, aqui tem uma academia completa, estou explicando para o cliente lá a respeito da maquete, falando para ele lá onde está a academia. E hoje está cada dia mais difícil sobreviver, né? Sabe por quê? Porque hoje a gente precisa pensar na escola das crianças, a gente precisa pensar na academia, a gente precisa pensar em tudo que esteja próximo do mesmo local. E aqui você vai ter uma academia completa para que você tenha mais tempo para cuidar dos seus filhos, para que você possa viver ao invés de só sobreviver. Ó, estou usando frases que eu estou desligando o cérebro reptiliano do meu cliente, fazendo o atendimento. E na maquete, eu nem cheguei no decorado ainda. Na maquete do lote, eu nem cheguei lá para mostrar o lote para ele ainda. Porque vai ter uma academia nesse empreendimento, muito provavelmente. Hoje é difícil que não tenha. Hoje é difícil o projeto que não tenha uma quadra de beach tênis, né? Que é a bola da vez agora. E na sequência, eu faço o neocórtex perder a razão. Se eu desliguei o cérebro reptiliano usando essas frases que vocês vão pegar lá depois, para aprofundar cada vez mais. Por que eu não vou falar todas essas frases aqui? Porque eu preciso que vocês leiam. Preciso que vocês tenham o hábito de pegar o material escrito, que vocês leiam, para aumentar vocabulário, para saber falar com o cliente de outras formas. Isso é um hábito que precisa entrar na vida de vocês, nem que seja um e-book que vocês peguem gratuitamente com um monte de gente que está fazendo. Vocês vão criar o hábito de, por exemplo, tem um rapaz aqui, chama Frei alguma coisa, ele está fazendo palestras de inteligência emocional gratuitas, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Eu fui em uma semana passada dele. O cara vai trazer coisas espetaculares para que você possa falar lá, para que você possa utilizar no seu dia a dia.